Glórias a Deus. Bem, amados, dando continuidade na nossa lição, conforme o primeiro vídeo, que iniciamos, daremos início também à introdução e nos tópicos mencionados anteriormente. Conforme a introdução desta lição, a qual nós estamos estudando e meditando nesta manhã, a presente lição trata do alcance da vitória no campo das emoções sob o aspecto da culpa. Esse é um sentimento terrível e cruel de autocondenação, oriundo de circunstâncias e experiências acumuladas ao longo de nossas vidas. Sejam as que impuseram sobre nós, sejam as que nós mesmos erroneamente praticamos. E muitas vezes não soubemos lidar adequadamente, com as tais falhas do passado. Veremos aqui que tanto as experiências e circunstâncias da vida que nos sobrevêm, como, por exemplo, erros cometidos, fazem parte da caminhada humana. É importante frisar aqui que existe duas culpas. Amém? Primeiro, a culpa ela é saudável, que é aquela que advém quando pecamos contra Deus. Essa é a primeira culpa, que é a saudável. Segundo, que é a culpa doentia. A culpa doentia é aquela que carregamos mesmo tendo confessado e abandonado o pecado, Essa culpa também ela é uma espécie de culpa, que é a culpa doentia, que mesmo nós confessando e tendo deixado o pecado, essa culpa carregamos, Seja qual for o tipo, há possibilidade do alívio. Amém? O fato é que Deus deseja que abandonemos o peso da culpa. Ou seja, amados irmãos, toda a culpa a qual nós temos, ela gera um peso sobre nós, ela gera um peso em nossas consciências. Amém, amados irmãos? Ou seja, então nós precisamos diagnosticar, ou seja, diagnosticando o problema, administrando a solução e vitoriosamente apossando-nos dos resultados do tratamento, conforme nós veremos a seguir, nos tópicos 1, e 2 e 3 dessa lição. Eu vou tentar ser breve para que não tomamos muito tempo da lição, mas o tópico 1, conforme já falei anteriormente, que aqui ele vai diagnosticando o problema, ou seja, como diagnosticar o problema. Ou seja, vamos lá. A coisa mais elementar para uma consciência adoecida é reconhecer que existe a doença. Ou seja, temos que reconhecer e admitir que existe a doença. Amém? Ou seja, admitir que carrega algum sentimento de culpa, que tanto atormenta e enfraquece a alma. Ou seja, enfraquece o nosso espírito, não é? Resolvido isso, o segundo tópico, o segundo passo é descobrir a origem da culpa, identificando se é do tipo doentia ou excessiva, ou oriunda de pecados cometidos e não devidamente confessados, amados. Ou seja, se o pecado, se ele não foi confessado, pode ter certeza que existe uma culpa doentia. Amém? Então, nos dois tópicos a seguir, rapidamente, nós veremos o seguinte. Primeiro, a culpa de origem doentia, que nem nós já falamos, Segundo, a culpa como fruto do pecado. Amém? Aqui na primeira epístola de João 3, do verso 19 até o 21, irmãos, esse texto ele fala da possibilidade do nosso coração nos condenar, mesmo diante de um digno viver na verdade, ou seja, mesmo depois que nós estamos vivendo na verdade, E é assim que muitos crentes se sentem culpados por acharem não estar fazendo o suficiente em seu amor por Cristo. Não conseguem escapar das acusações corrosivas de suas consciências, ou seja, da sua consciência. Talvez por preocupar-se demais com a opinião dos outros, agem mais pelo temor do que as pessoas. Vão pensar do que por aquilo que gostariam de realizar, A culpa doentia é comum a pessoa falar muito sobre seus erros, ou seja, quando é uma culpa doentia, a pessoa fica constantemente, ou seja, remoendo constantemente sobre o seu pecado,
né? Esse é um pecado doentio que precisa ser sarado e curado, né? E ser tratado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse tipo de culpa, amém? Ou seja, apegando-se ao assunto, também tem o medo de errar, eximindo-se das tarefas e o compromisso, ou seja, ela tem o medo de errar e sendo assim ela se exime, né, de compromissos, de fazer, né? Então quando ela se torna uma pessoa culposa, doentia com essa culpa, amém? Acha-se imerecedor do que recebe e prejudica-se inconscientemente, ou seja, inconscientemente ela se prejudica a si próprio, amém? E há aqueles que punem por seu perfeccionismo, sentindo-se culpado por supostos erros e imperfeições. Outros fazem, amém? Outros fazem desde a infância, né? Outros trazem desde a infância crítica dos pais, vivendo um ciclo de culpa e de dor e de baixo, né, de baixa autoestima, ou seja, a autoestima lá embaixo, sempre com a autoestima lá embaixo, né? Ou seja, se corroendo com culpas do passado. E é necessário que isso ele venha a ser purificado, né, pelo Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor Jesus. Amém? E o segundo é a culpa, né, como fruto do pecado. Ele vai dizendo aqui: apaga as minhas transgressões, lava-me, ou seja, ele estava querendo ser purificado do seu pecado, Davi, né? Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me no meu pecado, do meu pecado. Amém, amados irmãos? Então aqui Davi estava ele estava nessa lição que nós estamos estudando, trata da inconsequente experiência do adultério, né, de Davi com Betseba. Conhecemos muito bem a história, né? E ainda a ocultação de tal pecado por muitos meses. Os irmãos sabem, né? Os irmãos sabem, aliás, que Davi tentou esconder o seu pecado, né, diante do Senhor, porém não há nada em oculto e encoberto que ele não venha a ser revelado um dia ou uma hora ou um momento. Ou seja, ali naquele momento que Davi fez o seu pecado, né, ele chegou a tentar esconder, ocultar, porém, como não há nada em oculto e encoberto que não venha a ser escondido diante do Senhor, os olhos do Senhor são como chama de fogo. Ele contempla tudo. Amém? Ou seja, então Deus enviou o profeta Natã à casa de Davi para chegar lá para que Davi confessasse o seu pecado. E assim o fez. Primeiramente demorou, né? Mas ele reconheceu, ele admitiu o seu próprio pecado. Então isso é uma experiência que Davi teve de ele admitir, né? De o seu próprio pecado. Amém? Então essa que foi a situação a qual Davi tentou esconder, se ocultar do seu pecado, né? Tempo em que sentiu o peso da culpa por não ter confessado, ou seja, o período que Davi, né, ele ficou, né, sem confessar o seu pecado para o Senhor, ele ficou com um peso enorme de culpa na sua consciência, né? Davi, ele teve a questão da culpa com o adultério, porém depois o adultério gerou outras situações, gerou outras consequências. Por que não dizer, né, do homicídio que ele mandou, né, o soldado lá de frente de batalha, e chegando assim a cometer o homicídio com ordem sua. Então foi causando outras situações. O Davi uma situação foi gerando outras, até a ponto de ele ter se confessado e admitido o seu próprio erro e o seu pecado diante do Senhor. Amém, amados? E o tópico 2, administrando a solução da culpa. Amém? Após identificar a causa de enfermidade que assola uma mente culposa, é hora de receber a prescrição, ou seja, a receita do Senhor, e acatar a terapia que logo mais, né, no tópico 3, produzirá o resultado, que produzirá saudáveis e eficazes resultados. Amém? Do tratamento, ou seja, primeiramente vem o tratamento, depois do tratamento vem o resultado do tratamento eficaz diante da admissão, ou seja, de admitir e confessar seu pecado e suas culpas e seus erros. Amém? Aqui no tópico 1 do tópico 2,
A terapia da oração. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, né? Essa terapia aqui são duas terapias, amados irmãos, que nós precisamos, que o cristão precisa ter, que é a primeira terapia é a oração e segundo é a terapia da confissão, ou seja, ora-se, clama, né, diante do Senhor, depois confessa, depois a gente confessa, aliás, perdão pela palavra. Amém. Davi sabia que para a natureza profunda, perniciosa do pecado que trazia consigo desde do que nasceu, ou para os seus pecados cometidos, né? Só havia um recurso inicial como meio de restauração para toda a culpa. Primeiro, seria um diálogo franco e esclarecedor diante do Senhor. Então, nós, como servos do Senhor, precisamos ser franco, precisamos dialogar com o Senhor, estar em sintonia com o Senhor e esclarecer todos os seus erros, né, cometidos durante a sua caminhada, a sua jornada. Assim somos nós também, amados irmãos. É necessário, né, às vezes é preciso e necessário que nós sejamos francos, direto, sinceros, né, verdadeiro para com o nosso Criador, para com o nosso Jesus. Amém? E aqui o segundo é a terapia da confissão, né? Pequei contra ti somente eu fiz o que era mal perante os teus olhos. Ou seja, ele confessou diante do Senhor com seus próprios lábios: eu pequei contra ti somente pequei. Ou seja, Davi naquele momento ali, ele admitiu o seu próprio erro, seu próprio pecado, não colocou culpa em segundo e em terceiro, porque a primeira condição de um servo de Deus que ele tem que fazer, amados irmãos, é ele admitir o seu próprio erro, a sua própria falha, o seu próprio pecado, porque sendo assim ele será purificado pelo Senhor Jesus. Caso contrário, a culpa continuará remoendo a sua consciência, a sua mente constantemente. Então é necessária a confissão, amém? Porque o Senhor, ele é fiel e para nos purificar, né, e apagar, né, todo aquele nosso pecado, todo aquele nosso erro. A palavra de Deus nos garante muito claro, né, quando Deus diz que ele apaga, né, os nossos pecados, né, e já não lembra mais, né? Então esse é uma da segunda condição do tópico 2. E o tópico 3, amados irmãos, o resultado do tratamento da culpa. Ou seja, depois que o resultado depois que nós admitirmos a culpa, né? Depois que nós conseguimos administrar a culpa da solução, diagnosticar o problema, a gente vai chegar ao resultado do tratamento, que é o final, né? Como vimos acima para a administração da solução da culpa, Deus espera a nossa confissão, que conforme eu falei anteriormente, né, no tópico acima, por meio da oração. Isso feito de todo o coração produzirá resultados, né, permanentes na alma outra hora adoecida. Ou seja, se outra hora a alma estava adoecida diante do pecado, né, então, e depois que nós confessamos, nós veremos o resultado daquilo, né, do tratamento a qual o Senhor mesmo é que nos dá, o médico dos médicos, né, conforme eu falei lá no primeiro vídeo. Amém? Veremos a seguir os resultados da cura, que se dá pela limpeza da alma e consequentemente do bem-estar, né, cheio de alegria e de vigor, que redundará em uma vida abundante e frutífera diante do Senhor. Ou seja, são resultados positivos e abençoador da parte do nosso Deus. Primeiro, asepsia e descontaminação. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Que coisa maravilhosa, né? Apagar, lavar e purificar são procedimentos eficazes que Deus assegura ao paciente que reconhece o problema. Ou seja, o principal, irmãos, é nós reconhecermos que houve ou que tem um problema, porque é preciso, é necessário isso para que o Senhor ele venha nos tratar, para que o Senhor assim fizesse com Davi. Para tratar Davi foi necessário Davi confessar o seu pecado diante de Deus. Amém, amados irmãos? São procedimentos, né, que conforme eu falei, que isso vai resultar no reconhecimento do próprio problema. Deus assegura em Isaías 1,18 que ainda que os pecados do seu povo fossem como carmesim, ficaria branco como a neve. O carmesim era uma tinta vermelha, imagina, irmão, uma tinta vermelha, né? E cuja mancha era impossível de ser removida. Porém, o Senhor assim o removeu e purificou o pecado de Davi.
Amém? 2, alegria e voluntariedade. Amém, amados irmãos? Torna a dar a alegria da salvação, da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Quantas bênçãos de alívio, paz, equilíbrio interior, autoridade no viver e autenticidade com Deus. E a consciência tranquila, né? Experimentada ou experimenta, né? Que o cristão experimenta depois que todas essas situações que nós passamos, né? Ou seja, as bênçãos do Senhor, elas vêm sobre nós, né? Mas para isso precisamos sermos sinceros, verdadeiros com o nosso Deus, amém? E é bíblico que a tristeza vinda de Deus, quando pecamos, opera a salvação, cuidado e obediência, bem como temor a Deus, além de eximir o eu da culpa. Não é e sem razão que o Senhor declara: bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto, pois ele sabe que o achará quando for procurado, e será preservado da angústia. Que o Salmo 32, onde Davi, um salmo de Davi também, né, irmãos? Esse Salmo 32, então, quando Davi, ele foi um homem sincero diante de Deus, reconheceu todas as suas falhas, todos os seus pecados, por isso que ele é declarado, como a Bíblia nos garante no livro do Atos dos Apóstolos, que foi um homem segundo o coração de Deus, foi um homem sincero, justo, íntegro diante de Deus, justo assim no sentido de confessar, admitir todas as suas falhas, seus erros, seus pecados, né? Então isso gera bênção produtiva para nossas vidas, irmãos, né? E enfim, o que tiveram os corações purificados de uma consciência culposa, abrirão livremente suas bocas e entoarão louvores a Deus. É por estarem inculpáveis, demonstrarão voluntariamente o oposto de uma mente devedora, que em vão tenta conquistar a Deus por sacrifícios da religiosidade adoecida. Amém? E aqui eu quero concluir, em nome de Jesus, essa lição, resumidamente, aonde a palavra aqui vai nos dizer, né, conforme nós já vimos aqui, e eu fico muito maravilhado com essa lição, né, irmão, porque o João vai dizer o seguinte na sua palavra, lá em 1 João capítulo 1, verso 9, bem conhecemos lá, ele vai dizendo: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E ele vai dizendo mais: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para não pequeis. Vou repetir: não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém, amados irmãos? E aqui eu vou concluir a nossa lição, aonde vai nos dizer assim: tratamos de um assunto crucial da vida de todo salvo que, por estar em Cristo, deixou as coisas velhas para trás, ou seja, eis que tudo se faz novo, louvado seja o nome do Senhor. Então vigiemos de fato, seja com a culpa doentia ou seja com a culpa consequente dos nossos pecados, pois ambas são sentimentos que paralisam e deixam-nos presos ao passado, ou seja, não podemos ficar presos ao passado. Quando Cristo nos encontra, quando Cristo nos acha, que a Bíblia diz que ele que nos encontrou, ele que nos resgatou, né? Nossa vida é purificada, transformada, lavada, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. O remédio é o arrependimento, e esse arrependimento, igreja do Senhor, é um arrependimento de todo o nosso coração. É necessário que nós viemos se arrepender de todo o nosso coração, amém? Além de comprometer a nossa salvação. O remédio é o arrependimento sincero no Senhor, é a confiança absoluta de que o pecado confessado foi perdoado e esquecido por Ele, como forma de obter cura e viver abundantemente no Senhor, ou seja, em Cristo Jesus. Então, essa é a lição que nós estudaremos, que nós estudamos, né, nesse dia, nessa manhã, nesse domingo do dia 12. E desde já eu quero aqui louvar a Deus por essa mais oportunidade de poder estar ministrando, né, e a palavra do Senhor, que isso é lindo, maravilhoso para os nossos corações, está sendo alimentado pela palavra de Deus. Isso é muito louvável, amados irmãos. Então, eu quero aqui agradecer a Deus essa rica oportunidade e que Cristo Jesus abençoe todo o seu povo. E sabemos nós que o Senhor cuida dos seus. Ele não mudou, ele permanece o mesmo. Ele foi o mesmo ontem, hoje, eternamente, e sempre será o mesmo Deus. Amém? Que Cristo Jesus vos abençoe em nome de Jesus nesta manhã.